Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para mostrar as diferenças entre os principais tratamentos e as principais indicações para que vocês possam entender um pouquinho como é que a gente planeja e pensa um rejuvenescimento facial, tá? Então vamos lá. A gente analisando o rosto, a gente pensa em algumas coisas, né? Quando a gente fala em relação ao terço superior do rosto, muitas vezes a gente pensa na toxina botulínica, né? Por exemplo, faz cara de brava para mim, por favor. Cara de brava. Essa força muscular, cara de espanto. Sorriso forte. Pode relaxar. Então, essa força muscular só tem um tratamento que consegue atenuar, que é a toxina botulínica, né? A toxina botulínica ela vai bloquear esses músculos e diminuir a força para que esse músculo não se contraia tanto e não forme, com o passar do tempo, os vincos, né? Se a gente não faz a toxina, a tendência é formar os vincos na pele, que uma vez formados, o tratamento já vai ter que ser feito com o laser, né? Então, quando a pessoa faz essas caretas e vê que a pele está vincando de forma forte, a toxina botulínica ela passa a ser indicada até em pacientes jovens. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho uma confusão que existe muito grande entre vários pacientes, que é em relação à diferença quando o paciente tem indicação de preenchimento e quando tem indicação de laser de CO2, tá? O que acontece? Tem um movimento simples que vocês podem fazer até na casa de vocês mesmo, para vocês poderem entender um pouquinho qual é a indicação de cada tratamento. Quando a gente fala em flacidez, perda de colágeno, o laser de CO2 é o padrão ouro de rejuvenescimento, não é o preenchimento. Então, por exemplo, como é que a gente pode descobrir isso, né? Abaixa um pouquinho o rosto para mim. A gente abaixando o rosto, você fazendo um movimento suave com a mão, se a pele se apresenta flácida, que nem eu estou mostrando para vocês aqui, o tratamento é com laser de CO2. O laser é o melhor tratamento, é o padrão ouro de rejuvenescimento, principalmente para flacidez, quando a gente quer dar firmeza a essa região toda. Abaixa um pouquinho mais o rosto. Então, gente, novamente, abaixou o rosto e essa pele está flácida, é o laser de CO2. O que eu costumo ver muito aqui no consultório é receber pacientes que dizem ter recebido a indicação de fazer preenchimento na parte superior para corrigir essa flacidez inferior, que na minha opinião está sendo indicado de forma errada. Se você coloca muito preenchimento aqui em cima, fica com um volume muito acentuado, fica artificial e você tenta corrigir um problema com uma solução não adequada, digamos assim. Então, cada tratamento tem que ser indicado de forma correta para a gente ter um resultado harmônico, natural e que não apareça nada artificial que ninguém quer, né? Então, gente, essa firmeza toda a gente trabalha com o laser de CO2. Quando é que é indicado o preenchimento? Quando a gente tem perda de volume no rosto, tá? A partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a apresentar essas perdas, principalmente de osso, de músculo, de gordura. A gente vai tendo uma diminuição geral do rosto, só que de forma mais acentuada nesse osso que a gente chama da região malar e zigomática, tá? Essa região vai afundando. Então, se você tirar uma foto sua no espelho de lado, é capaz de você já ver parte desse afundamento. Então, quando a gente faz o preenchimento, normalmente o primeiro passo é devolver volume para essa região, que vai perdendo esse volume ao longo dos anos. Então, quando a gente bota um dedinho aqui embaixo e a gente pensa assim, ficou melhor. Se você chegar em casa, fizer esse movimento no espelho, devolver um pouquinho de volume nessa região, porque ela está afundada, e achar que o teu rosto está melhor, está para cima, provavelmente você é um paciente candidato ao preenchimento. Então, botou um dedinho, viu que vai melhorar a região, o preenchimento provavelmente se faz necessário. O preenchimento também, quando a gente faz no terço superior, a gente coloca uns pontos de sustentação aqui na lateral. Então, ele faz esse movimento, de puxar um pouquinho a pele para cima, mas tem que ser algo sutil, tá, gente? A gente não está falando de nada artificial, algo que faça isso, senão fica feio.
A gente vê muito resultado feio por aí. Tem que ser sempre no limite que o rosto da pessoa tolere, né? Algo que fique natural, saudável. Então, quando a gente faz o preenchimento aqui no consultório, a gente coloca um pouquinho só de preenchedor nessa região para fazer justamente esse movimento. Deixa eu mudar o lado aqui para vocês verem. A gente coloca um pouquinho de preenchimento para fazer isso, ó. Só um pouquinho, para fazer esse movimento. E um pouquinho nessa parte inferior para devolver volume. Esse é o primeiro passo. Feito isso, tem que ser feita uma avaliação com cada paciente, mas a gente pode colocar um pouquinho de preenchimento também no ângulo da mandíbula. Quando a gente dá essa estrutura, o realce do ângulo da mandíbula, principalmente para a mulher, é um sinal de juventude. Então, o primeiro passo é dar essa ancoragem, um pouquinho aqui, é uma coisa bem sutil, tá? É claro que eu estou fazendo com o dedo, mas quando a gente faz com preenchimento fica bem bacana. E num segundo momento a gente pode dar um pontinho de preenchimento nessa região. Lembrando, gente, que o preenchimento pode ser feito em vários pontos do rosto, pode ser feito no queixo, no bigode chinês, mas o conceito mudou um pouquinho ao longo dos anos. Antigamente a gente vinha e fazia direto no bigode chinês. Agora a gente sempre pensa nessa estrutura da região malar, que é o MD Code, para dar sustentação. Mas então eu queria mostrar, principalmente nesse vídeo, a diferença da indicação do preenchimento para a flacidez. Isso é algo que muitos pacientes confundem e muitas vezes tem uma indicação que, a meu ver, não é a ideal em outras clínicas. Na minha opinião, eu vou fazer ao vivo aqui para vocês poderem visualizar. Pegar uma paciente que tem flacidez e querer corrigir toda a flacidez dela, colocando preenchimento aqui em cima, é óbvio que isso aqui vai ficar muito volumoso, desproporcional e feio e artificial. Então aqui no consultório a gente combina muito as técnicas, até porque a gente é um consultório também muito voltado para o laser. O laser de CO2 é feito no rosto todo, ele melhora a qualidade da pele como um todo e promove muita firmeza, tanto dessa região aqui mandibular, quanto da região da pálpebra inferior. Então a gente combina as técnicas. Laser para flacidez, abaixa um pouquinho aqui de novo. Laser para flacidez, ó, abaixou o rosto, tá flácido, é laser, tá? Laser para flacidez e o preenchimento para dar os pontos de sustentação que a gente precisa para harmonizar o rosto, tá? E a toxina, como eu expliquei inicialmente, para fazer o bloqueio dos músculos. E o laser, além de melhorar a flacidez, ele melhora a qualidade da pele como um todo, tá? No site tem muita informação sobre o laser de CO2 e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.